Hello student, I am teacher Nemer Geonon e hoje a nossa aula é do 8º ano. É com muita satisfação, 8º ano, que eu estou aqui com vocês para mais uma aula de inglês. Let's go! Vamos lá? Time to study, hora de estudar. Portanto, sente na poltrona, relaxe e vamos praticar inglês. O tema da nossa aula de hoje é Building Love, construindo amor. É um tema que eu peguei devido ao pet de vocês, que fala aí sobre o racismo e diversas intolerâncias, né? A gente comemorou agora recente em novembro, o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. O pet trouxe esse tema e eu aproveitei para falar dele como um todo, porque construir amor e respeitar o próximo nunca é demais, não é mesmo? Então vamos lá. More love in the world, mais amor no mundo. Diversity. Diversity is any dimension that can be used to differentiate groups and people from one another. In a nutshell, it's about empowering people by respecting and appreciating what makes them different in terms of age, gender, ethnicity, religion, disability, sexual orientation, education, and national origin. Então, let's understand better. Let's understand better é vamos entender melhor. Então, o que a gente está falando nesse texto aí, nesse parágrafo? Diversidade é qualquer dimensão que pode ser usada para diferenciar grupos e pessoas um dos outros. Em suma, trata-se de capacitar as pessoas, respeitando e valorizando o que as torna diferentes, em termos de idade, sexo, etnia, religião, deficiência, orientação sexual, educação e origem nacional. Então é isso, pessoal, a diversidade é tudo isso e o que a gente está buscando aí na aula de hoje é a tolerância, é o respeito, né? Estamos aí em pleno século XXI, então a gente precisa espalhar o amor ao próximo, não é mesmo? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o amor ao próximo, ele acalenta o nosso coração e deixa a vida muito melhor, ok? Inclusion. Vamos entender um pouquinho aí sobre a inclusão, né? Vocês devem ter colegas aí que às vezes têm um auxiliar dentro de sala de aula, porque precisa ser incluído junto com a gente, então é bom a gente ter um entendimento sobre o que é isso e praticar um pouquinho da língua inglesa em cima desse tema. Inclusion. Different groups or individuals having different origins are culturally and socially accepted and welcomed and equally treated. Então, são diferentes grupos de indivíduos, né, que têm diferentes origens e são socialmente e culturalmente aceitos e bem-vindos e tratados com igualdade, né, porque é isso que a gente precisa. Todos nós somos iguais, então a gente precisa tratar o outro com igualdade, com amor, com carinho e com respeito, que é o principal, não é mesmo? We have our difference, but we are all the same. Então, o que a gente está falando aqui? Nós temos nossa diferença, mas todos nós somos iguais, né? Todos nós somos seres humanos. Então, independente da origem, do gênero sexual, né, e de outras coisas, a gente é ser humano, nós somos iguais e precisamos respeitar o próximo. This difference could be self-evident, such as. Essas diferenças podem ser bem evidentes como 1. National or origin, né? 2. Age, race or ethnicity. 3. Religion, belief or gender. 4. Marital status and socioeconomic status. Então, são coisas que a gente consegue ver, por exemplo, que a pessoa é diferente da gente em quê? Na nacionalidade ou na origem de onde ela veio, às vezes um sotaque, uma pronúncia, quando a pessoa chega do outro país. E às vezes a gente é intolerante por algumas coisas nesse sentido e precisamos acolher o próximo, porque quando é a gente também gosta de ser acolhidos, não é mesmo? Então, o número 2 aí, ó, age, race or ethnicity, né? Idade, raça ou etnia, né? Temos também o 3, religion, belief or gender, religião, crença ou gênero, né? E o number 4, marital status and socioeconomic status, que significa o status socioeconômico e o status também civil, né? Então, tudo isso a gente precisa ver que essas diferenças existem, mas precisam ser respeitadas, ok?
Respect difference. Então, falando nisso, eu coloquei aqui uma tirinha, né, do Maurício de Souza com a turma da Mônica, onde eu coloquei respeite as diferenças. Então, ali nessa tirinha mesmo, toda vez que a gente for analisar qualquer coisa em quadrinho, primeiro a gente analisa a imagem, né, principalmente porque está em outra língua, então eu analiso a imagem para depois entender aquele contexto. Então, nessa imagem, a gente já tem ali a diferença de gênero, né, que nós temos a Mônica, que é uma girl, brincando com os 3 personagens ali que são boys, não é mesmo? Então ali a gente já tem uma diferença de gênero que precisa ser respeitada, não é mesmo? Não pode mais, em pleno século XXI, girl and girl, boy and boy, né? A menina só vai brincar com o menino e menino só com a menina. Não, a gente pode misturar essas diferenças e fazer que o mundo fique bem melhor. Então ali a Mônica ficou meio invocada, né? Olha a imagem, porque os meninos começaram a falar Mônicas a butterball, fatso. Então, cada um gritou uma coisinha diferente para a Mônica, né? E o que seria cada uma dessas coisas que eles gritaram? Dentro das atividades aqui, a gente vai ver o que fala dentro desse contexto. Qual alternativa está correta em relação à tirinha? O que você acha, student? A Mônica está feliz brincando com seus amigos? Então, voltando lá, olha a carinha dela, a gente tem que analisar a imagem. Então, ela está feliz aí, brincando com os amigos? Né? Os amigos de Mônica estão fazendo elogios a elas? Então, quando você olha a carinha deles, é cara de quem está amável, elogiando a Mônica? Os amigos de Mônica estão praticando bullying, dizendo coisas que a desagrada? Então, voltando lá mais uma vez, parece que ela desagradou com isso, né? Então, a resposta é essa. Os amigos estão praticando bullying, dizendo coisas que desagradam e que aí, durante a aula a gente vai entender o que eles falaram. O que o Smudge quis dizer quando chamou Mônica de fatso? Aqui eu coloquei Smudge para a gente ver que os personagens da Turma da Mônica, eles também mudam o nome em inglês, que geralmente o nome não muda, mas os do personagem mudaram, alguns. Mônica é Mônica mesmo, Magali, Megali, Cascão é o Smudge, que eu coloquei aqui, e o Cebolinha, o Jim Five, ok? Então, ele disse que ela é uma gracinha? Ele disse que ela é muito forte ou ele disse que ela é gorducha? Então, ele falou fatso, que vem da palavrinha fat, que é gorda. E, geralmente, também, algumas palavrinhas dá para a gente desmembrar para entender o significado. Por exemplo, so é uma palavra que fala tão, algo que é grande. E fat, gorda. Então, deu aí a entender que ele chamou ela de gorducha, ok? Além de outros adjetivos lá, butterball, que é bola de gordura, bola de manteiga, ou seja, praticaram o bullying aí, que é uma coisa que a gente tem que evitar, principalmente com os colegas, inventar apelido dentro de sala de aula, ressaltar defeitos ou coisas que magoam o outro, é preciso evitar isso para que o outro não fique prejudicado e siga sua vida feliz, né? Então, para você pensar sobre isso, eu fiz algumas perguntinhas aqui, ó. Number 1. Repeat with me. Eu falo e vocês repetem aí. Do you know how to live in a society? Do you know how to live in a society? Do you respect differences? Do you respect difference? Do you build love and don't practice bullying? Do you build love and don't practice bullying? Número 1 aí, você sabe como viver em uma sociedade? Porque quando a gente coloca apelido no outro, que a gente pratica o bullying, que a gente não respeita as diferenças, a gente não sabe viver em sociedade. Então, a gente precisa refletir para que isso possa favorecer mesmo o convívio da gente em sociedade com o outro, de uma forma boa, bacana. Número 2, você respeita as diferenças? Né? Então, você sabe respeitar, por exemplo, as diferenças de gêneros, né? Se é uma menina, às vezes está lá um menino, sabe respeitar isso? Sabe respeitar qualquer diferença, a origem, quem vem de outro país, né? A orientação sexual, entre outras. E number 3 aí, o número 3, você constrói o amor e não pratica bullying? Porque isso aí que é o importante, né? A gente construir o amor, por isso que o tema é esse da nossa aula de hoje. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre o bullying,
né? Bullying é um termo em inglês que vem de bully. Como verbo, significa usar força ou poder para hurt, machucar, ou humiliate, humilhar alguém tido como mais fraco. Né? Então, isso aí que é o bully. Ele vem da palavrinha bully, que é a força, né? O poder, e sempre atingindo alguém que é tido como mais fraco. O substantivo bully é a pessoa que pratica o bullying, o valentão, né? Então, bully significa aí valentão como substantivo. Em geral, alguém que quer ser mais popular, que é popular, feel powerful, sentir mais poderoso, ou com self-esteem issues, o problemas de autoestima, né? E como acontece? Em geral, é por verbal abuse ou physical abuse, que é agressão verbal ou física. E podem começar quando alguém annoys, perturba outro de forma que intimidates, intimida, threatens, ameaça ou insulta ou insulte, né? Gossip and rumors, fofocas e boatos, também qualifica, mesmo que na internet, é o que chamamos de cyberbullying. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Vocês viram que eu coloquei aqui palavrinhas em inglês misturada com português para que a gente trabalhe o vocabulário, né? Então, coloquei lá bullying, bully, hurt, humiliate, né? Popular, feel powerful, self-esteem issues. Voltando. Verbal abuse, physical abuse, annoys, intimidates, insults, gossip and rumor e cyberbullying. Então, isso tudo aí para vocês verem um vocabulário dentro desse contexto. E a prática do bullying não é legal, né? Quando a gente pega alguém para ressaltar defeitos, colocar apelido e machucar o outro, isso não é uma coisa bacana, então a gente tem que ser repensado. Então, por favor, student, please don't practice bullying. Não pratique o bullying, ok? Na parte física, o bully pode beat up, bater na vítima, e é preciso coragem para lutar contra esse problema, especialmente quando é mais novo. E emotional support, apoio emocional, ajuda, né? Então, é isso, né? Às vezes a gente é mais novo, é mais fraco, então a gente precisa ir de uma ajuda, um apoio emocional. Então, quando isso estiver acontecendo, é bom conversar com alguém, um adulto, um especialista ou até mesmo um professor, para que o problema seja resolvido e essa prática não aconteça mais. Porque, como eu disse, estamos em pleno século XXI, nós precisamos espalhar o amor, ok? A paz. Look this sentence. Coloquei essas sentenças aqui para a gente ver o uso do vocabulário e também para a gente memorizar frases positivas que a gente pode levar para a nossa vida. Então, eu falo e você repete aí comigo. Let's repeat. I respect difference. I respect differences. We are all the same. We are all the same. I build love. I build love. Então, primeira frase aí, eu respeito as diferenças. Então, vamos memorizar isso? Eu respeito a diferença, falar bem alto em inglês para que a gente memorize e fique cada vez mais humano aí e com amor ao próximo. I respect differences, ok? A segunda, we are all the same. Nós somos todos iguais. Vamos memorizar. We are all the same. Então, a gente pode ter essas diferenças visíveis que a gente viu, de origem, sexo, cor, porém, a gente é ser humano e todos nós, ser humanos, somos iguais. I build love. Vamos memorizar? I build love. Eu construo amor, porque é isso que o mundo precisa hoje, ok? Rub bridges. No pet de vocês, estava falando sobre ela, né, pela prática mesmo do racismo. É a primeira menina a entrar, em 1960, a entrar numa escola totalmente branca, né? Ela passou num teste de seleção, ela e mais outros alunos, e foi para uma escola. E hoje ela é uma grande ativista da causa aí, né? E para todo mundo ela luta contra o racismo. Então, vou ler para vocês. In the spring of 1960, Bridges was one of 6 black children in New Orleans to pass the test that would determine whether they could go to an all-white school. 2 of the 6 decided to stay at their old school, 3 were transferred, and Bridget went to... só um minutinho, pessoal.
went to na escola própria que ela quis escolher. Faltou um pedacinho aqui, mas nas questões vocês vão ver o que está falando nesse contexto, ok? Então, a primeira pergunta aí é quem é Ruby Bridges? Porque vai perguntar no PET de vocês e é interessante que vocês saibam na hora de responder. Tem toda uma semana aí falando sobre isso, né? Principalmente porque vivemos aí em novembro o Dia da Consciência Negra, ok? Então, quem é Ruby Bridges? Uma das 6 crianças negras em Nova Orleans a passar no teste que determinaria se ela poderia ir para uma escola toda branca. Ruby, então, foi para o William Franks Elementary School. Então, ela passou no teste, foi selecionada e ela mesma escolheu para onde ela iria. Então, ela escolheu essa escola, aonde ela foi recebida lá em 1960, ok? E as outras crianças que também passaram no teste? 2 dos 6 decidiram ficar em sua antiga escola, então eles não mudaram, tiveram essa mudança drástica. E 3 foram transferidos para outras aí, que durante a história talvez não foi comentado, né? O marco mesmo ficou com a Ruby Bridges, né? Quem seriam os seguranças que apareceram na imagem junto com a Ruby? Né, são os delegados federais que escoltaram Ruby Bridges até a escola, e isso no ano de 1960. Então, ela pode ficar como referência a um não ao racismo, né? A gente precisa ter mais tolerância com o próximo, a gente não pode diferenciar as pessoas por sexo, cor. Então, que ela fique aí como um símbolo para a gente de luta, de perseverança, de igualdade, de amor, porque o nosso tema é esse, é build love, é construir o amor. Então, quando a gente constrói o amor, pode ter certeza que a gente constrói não só pelo outro, mas por nós mesmos, né? Porque isso faz com que a gente viva melhor. Ok? Build love, então é isso, construa o amor. Respect all people. Plant love, no to racism, no to the violence, respect diversity for a better world. Então vamos repetir comigo aí. Respect all people, plant love, no to racism, no to the violence, respect diversity. Então, a primeira aí, ó, respect all people, respeite todas as pessoas, independente de onde ela veio, do que ela é. O respeito é muito bom a gente ter pelo próximo. Plant love, plante o amor, né? Porque quando a gente planta o amor, a gente colhe o amor. Não é isso? Tudo que a gente planta, a gente colhe, não é mesmo? No to racism, não ao racismo. No to the violence, não à violência. Respect diversity, respeite a diversidade. For a better world, por um mundo melhor, ok? Então, falando sobre o respeito, né? Eu destaquei aqui a palavra respect, respeito. Ignorância ou intolerância. Então, em pleno século XXI, o que mais que a gente está precisando aí no mundo de hoje? É o respect, para você memorizar aí, é o respeito com o próximo, ok? Did you know? Você sabia? Então, a gente tem uma curiosidade aqui sobre isso, né? O preconceito é um juízo de valor que se faz de alguém a partir de fatores superficiais, comumente acompanhado de discriminação e intolerância. É o julgamento associado a crenças, sentimentos e tendências de terceiros. O que muita gente não sabe é que o preconceito é considerado crime com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Então é isso, o preconceito, como o nome já indica, antes de conhecer a pessoa, eu já faço uma pré-análise e um pré-julgamento sobre aquilo ali. E isso não é certo, né? A gente precisa respeitar, a gente precisa amar ao próximo para a gente também ser amado e respeitado, não é mesmo? Porque o respeito gera respeito, a tolerância gera tolerância e o amor gera amor, ok? Espero que depois da aula de hoje, todos aí abram os coraçõezinhos, não pratiquem bullying e build love, construa o amor, ok? Por hoje, eu quero agradecer. Thanks for watching, obrigado por assistir. See you next class. Kisses and bye bye.